Começando o Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e sua audiência no debate de hoje, que vai ser muito bom. Vamos falar sobre fé e religião. Qual é a grande diferença entre essas duas? Em tempos que a fé está em alta e a religião está em baixa. Muitas pessoas falam de fé em Deus, mas muitos falam contra a religiosidade e a religião. O que a Bíblia fala sobre isso? De fato, o que é religião e o que é fé? Será que uma está interligada, é subproduto da outra, ajuda a outra ou não? Elas são antagônicas, são uma contra a outra, estão cada um em um polo. Nós vamos debater e tentar esclarecer tudo isso hoje aqui no Antenados na Geral, com ele que é bacharel em teologia, pastor presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, pastor Braz Cláudio. Bem-vindo ao Antenados, pastor. Graça e paz a todos. É sempre um prazer estar aqui na Boas Novas. Eu tenho certeza que é um assunto de alta relevância e o Espírito Santo vai estar nos dando aqui entendimento para, junto com você, aprendermos um pouco mais a respeito de fé e religião nessa tarde. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor da igreja da cidade, pastor Moisés Ambrosio. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, mais uma vez, estar com vocês também aqui. Falar um pouquinho mais, sobre que tem havido uma discussão sobre isso, sobre religião e fé, e às vezes mistura até religião com igreja, também é uma coisa interessante. Religião e igreja, qual é a diferença? E fé, há uma mistura um pouco. A gente vai tentar debater um pouquinho sobre isso. Tem gente até que foge um e cai outro. Fala assim, vem aqui, mas você é evangélico? Não, eu sou seguidor de Jesus. Mas tu vai numa igreja evangélica, vai tanto evangélico. A gente hoje tem medo de ser rotulado como cristão, como evangélico, como crente. Não sou crente, não sou evangélico. Eu sigo a Jesus Cristo. O que isso de fato quer dizer? Também vamos falar. Existe talvez fé em Cristo e exercício da fé fora de uma estrutura eclesiástica de igreja. Eu amo a Deus, adoro a Deus e vou ser salvo, mas eu nunca vou em igreja. É possível, mas será que é normal, é bom isso? Ou a igreja, a estrutura eclesiástica ou religiosa, ela ajuda a pessoa com a sua fé, com a manutenção da fé, criar a fé e por aí vai. Nós vamos também debater isso com ele, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Mato Alto. Ele também é professor do Seminário Teológico da Costa Verde. Pastor Antônio Carlos Ramos. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Você já respondeu isso para alguém? Não, eu não sou evangélico, sou seguidor de Jesus. Eu já tive dificuldades em definir o que significa a palavra evangélico, cristão, porque, infelizmente, para algumas pessoas, na boca de algumas pessoas, virou pejorativo. E a gente precisa ter cuidado. Mas eu me declaro um cristão, salvo em Jesus Cristo, evangélico, crente reformado. Então, eu acho que a gente tem que ter essa coragem de dizer o que a gente de fato é. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor membro da Assembleia de Deus, de Augusto Vasconcelos. Ele também é líder do projeto Jesus, the number one. Jesus, o número 1. É o pastor Rafael Mendes. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui felizes mais uma vez de poder contribuir no debate do Antenados na Geral. E esse assunto que é tão interessante, que é fé e religião. Hoje nós, no meio até da juventude mesmo, já é muito discutido e é muito falado, abordado sobre a religiosidade, os dogmas, essas coisas, A questão até cultural e tudo mais, que é implicada no meio desse tema. Eu acho muito interessante e nós podemos fazer esse debate hoje. Você já pode participar conosco. Durante o programa, aqui na tela vão aparecer os meios para você interagir com Antenados na Geral, sendo por telefone, SMS, Twitter, as redes sociais e ligando para cá. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, então você pode pegar o seu telefone de qualquer lugar, ligar para o número e entrar aqui conosco com o seu som, falando aqui no estúdio, comentando, concordando ou discordando daquilo que é debatido sobre fé e religião. E aí eu já começo com essa pergunta. Vocês entendem isso como conceitos opostos? Porque isso é colocado como conceito oposto. Por exemplo, até em púlpitos, nos nossos púlpitos hoje parece ter uma máxima que somos contra a religião. Estou aqui para pregar Jesus e não nenhuma religião. Esse é um jargão muito falado, mas para muitas pessoas, igreja, Jesus, religião, às vezes até é a mesma coisa. Claro que existem religiões diferentes e, enfim, as pessoas acreditam talvez em deuses diferentes, mas talvez não tenha tanta separação entre fé e religião. Como é que vocês entendem tudo isso? Por que fé em Jesus está em alta, seguidor de Jesus, e religioso e crente, evangélico, fazer parte de uma religião parece estar tão em baixa nos dias de hoje? Parece até que, devido instituições estarem em crise, muitos escândalos estão acontecendo em torno de religiões em geral. As instituições religiosas. As instituições, a gente não pode negar que, no geral, tem acontecido escândalos em, pode-se dizer, todas. E então, quando se fala que não é religião, parece que
é fé, é evangelho. Eu estou aqui pregando o evangelho, eu não estou pregando religião. Então parece que é mais bem-vindo, porque a palavra evangelho está logo linkado, né, ao próprio Senhor Jesus, está ligado, e então as pessoas tendem a fugir. Mas o fato é que nós estamos no mundo, temos que nos comunicar com ele. O apóstolo Paulo até diz que se você não tiver uma comunicação, né, com o mundo, né, até com uma pessoa que não é cristão, né, não segue a sua fé, ainda que ela tenha atos errados, você teria que sair do mundo. Você teria que se desligar totalmente do mundo. Então, a gente precisa entender o seguinte: se for preencher um formulário, tiver lá religião, você vai ter que preencher naquele formulário. Não adianta a gente criar uma lógica dentro da nossa cabeça e dizer, eu não tenho religião. Porque se a pergunta que está sendo feita, muitas das vezes, né, verbalmente ou até por escrito, a pessoa quer saber se você é evangélico, tá? O que em alguns países interessantes, no Chile, quando eles respondem cristiano, quer dizer, a palavra está mais ligada ao vocábulo que seria cristão, que aqui quando se diz cristão, já está mais ligado à Igreja Católica Romana. Então, assim, eu acho que se você está num local, você tem que tentar entender o que a pessoa está perguntando de fato. Não adianta a gente vir com muita espiritualidade. Não, eu não sou religioso. Às vezes você até assusta mais. O apóstolo Paulo até encerra a minha fala dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo chegou, em dado momento, elogiar, né, os atenienses ali por eles serem religiosos. Vocês são muito religiosos. Eu estou vendo aqui tantas imagens. Só que eu vi uma aqui que nela está ao Deus desconhecido. Aí ele disse assim: eu quero dizer para vocês que esse Deus desconhecido, ele se fez conhecido, ele se chama Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, em vez de ficar brigando, eu não sou religioso, ele iria ferir se ele entrasse nessa linha. Então ele conseguiu conquistar algumas almas, não todos, mas ele conseguiu devido à estratégia, né? André, essa semana, acho que uns dias, uma semana, 10 dias aí, eu li alguma coisa e o título é assim: mais uma religião surge na Inglaterra. Aí eu fui lá, um daqueles e-mails que a gente recebe, né? E o nome é uma igreja que surgiu na Inglaterra e o nome da igreja é Assembleia de Domingo. É uma igreja, se considera uma igreja. Foi um camarada que faz piada na televisão e ele criou uma igreja, uma religião. É uma igreja onde não trata sobre Deus. É uma reunião, é uma igreja. Você vai para lá, só que lá você canta, você se diverte, você conta piada, você tira a oferta para se manter ali. Eu vou lembrar agora, é um camarada, um americano, é inglês. Inclusive, essa igreja já está na Austrália, está nos Estados Unidos, é uma igreja chamada Assembleia de Domingo. Né? Igreja Assembleia, é uma igreja, Assembleia de Domingo. Só que eles não falam sobre Deus. Lá é uma igreja, é uma religião que não trata sobre Deus. Eles sentam, comem, se divertem, cantam pop, dançam. Não tem uma liturgia, né? Dá uma oferta e tal. Tem uma oferta para se manter e considera uma religião. Aí a gente começa, e aí? Para você ver como é que a coisa foge. Foge do objetivo e do princípio. Porque a palavra religião vem do verbo latim que é religare, que dá origem a religar. Correto. Então a proposta da religião é religar o homem a Deus. A gente ouve isso há tanto tempo e a gente sabe que é isso. E a igreja do Senhor Jesus, a igreja da qual nós fazemos parte, participa dessa proposta. Só que o caminho, como a gente também sempre fala e ouve dizer, é inverso. É Deus vindo ao encontro do homem através de Jesus, mas de forma que esse homem seja religado a Deus, porque ele está desligado. Isso aí é uma consequência do pecado. Então, se a gente diz que não é religioso, a gente está fora dessa proposta de religar esses homens pecadores, né, separados, mortos em seus delitos e pecados, a um Deus que é santo, que criou esse homem, não o criou para viver dessa forma, e agora resolve, de uma forma única, um único caminho, trazer esse homem a essa comunhão com ele de novo, e esse caminho se chama Jesus. E essa a nossa religião. Agora, dentro dessa discussão também, é interessante quando nós colocamos um versus a outra, a religião versus a fé, e nós falamos aqui antes com relação à banalização e tudo mais, e as coisas, né, o pastor até aqui mesmo falou a respeito de muitas instituições estarem perdendo crédito com algumas atitudes e tudo mais. Você percebe que eu também tive assistindo um programa e ali mostrava uma igreja, se não me engano, em Boston, né, nos Estados Unidos,
aonde eles pegavam em serpentes e os pastores tinham, né, essa forma, essa religiosidade. Tinham que pegar para comprovar o seu ministério e tudo mais, com referência que a Bíblia fala a respeito de pegarem serpentes, né? E aí ele pegava aquela serpente, muitos já foram mortos no púlpito, inclusive. Então você vê que há uma banalização e as pessoas vão olhando isso num aspecto negativo e não querem mais se colocar como religiosas, como fazem parte de uma igreja, de uma religião, porque cada uma, ela busca os seus próprios interesses, né, de uma maneira. Ela pega a Bíblia, de repente, ou os seus livros, né, que são seus guias, né, referenciais, e elas colocam ali seu desejo, a sua forma de se religar, no caso, como o pastor falou, a Deus, e acaba banalizando a própria Bíblia, né? Algumas se fazem utilizar dela, e é realmente uma questão muito complicada. Não sei se cabe ainda pelo tempo, mas a questão do religar, a gente precisa entender que nada que antes não tenha sido ligado, pode ser religado. Então, a proposta do Evangelho é uma proposta religiosa. Por quê? Porque a proposta do Evangelho é fazer com que aquele homem que agora está separado de Deus por causa do pecado original lá no Jardim do Éden, ele precisa ser religado a Deus. Isso é uma forma de ligar esse interruptor. O interruptor da ideia do religar, né? A lâmpada está acesa, você desliga e depois você religa através de um botão do interruptor. Não existe botão para se religar a Deus. Existe um único caminho que se chama Jesus. Essa é a proposta do Evangelho, que é uma religião, a religião que nós entendemos que é a religião da palavra de Deus. Quando a gente fala também de religião ou religioso, subentende-se, e isso aí talvez seja uma interpretação minha, de pessoas que seguem piamente, fielmente, cegamente, talvez usos e costumes e dogmas que eles entendem que sejam certos. E aí a gente até talvez derruba por terra essa coisa de ser religioso é ser, enfim, quadrado, e a pessoa fala, sou contra a religiosidade, mas ela vai numa igreja, ela tem um dogma, ela tem uma maneira de se vestir, de se portar. De fato, todos que vão para a igreja ou comungam de um espaço religioso, elas são religiosas de alguma maneira, sendo elas flexíveis ou não, porque religioso é muito ligado ao nome da... tá vendo aquele cara? Tá com terno, aquele cara deve ser muito religioso. E religião nada tem a ver com isso, tem a ver com a prática da sua fé e da religião em si. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas pessoas da internet já estão aqui perguntando, André, mas aqui, existem, enfim, vamos lá, vamos tentar entender as duas como contrapondo a outra. Hoje existem muitas pessoas que têm fé em Deus e acreditam ter a salvação, mas não praticam ou não comungam de nenhuma religião cristã. Isso se exemplificando no dia a dia, não vão para a igreja. Como é que vocês entendem pessoas que já têm esse entendimento pejorativo da religião ou das instituições religiosas, então ele lê a Bíblia, procura praticar a sua fé dentro da sua casa e não comunga de nenhum local comunitário onde as pessoas adoram a Deus, como uma igreja, por exemplo? Bom, enfim, porque um ajuda o outro, ou não, ou um piora o outro. Quando você diz que é uma pessoa religiosa, a pessoa pode ser religiosa e não crer em Jesus na salvação. Perfeito. Porque a religião é um sistema de cultura, de crença, é um sistema. Religião é um sistema onde você pratica cultura, pratica uma crença, né? Então a pessoa pode ser religiosa, como aquele pessoal que eu falei lá agora, que eu queria chamar a atenção, eles são religiosos, eles estão ali praticando o sistema onde eles estão querendo excluir Deus. E aí foge da palavra original, que quer dizer religando, quer dizer, eles não estão interessados em se religar a Deus, eles estão praticando uma religiosidade ali, que é um sistema de cultura, de aquela coisa. Então, a pessoa pode ser religiosa e não ser uma igreja, porque a palavra igreja, a gente está aqui, ela significa tirar de dentro para fora. A gente confunde muito hoje, né? Que igreja, quando a gente fala a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é igreja, não é aquele templo. A igreja sou eu, é você, é o corpo, somos nós, a pessoa não é templo, né? Então, a pessoa pode ser religiosa, mas ela não é alguém que é tirado de fora, não é uma pessoa salva, não é uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa salva, ou que é uma igreja de Jesus, porque ser igreja de Jesus não é ser Assembleia de Deus, não é ser batista, não é ser presbiteriana, não é ser oleano, desculpe todos os nomes aqui. Ser igreja de Jesus é ter Jesus no coração, é ser tirado do mundo do pecado para Deus, essa que significa a palavra, tirar de dentro para fora, tirar do pecado para fora, né, para dentro. Então, cabe um comentário dentro da sua palavra, me permitam colocar aqui. Talvez isso assuste algumas pessoas, mas eu não me preocupo de assustar pessoas naquilo que eu penso, creio e aquilo que eu defendo.
André disse que há perguntas ali, mas será que alguém pode ser religioso sem estar envolvido em alguma igreja? A gente precisa diferenciar essa questão então, de igreja. Eu não falei nem religioso, eu falei, mas assim, a pessoa pratica a sua fé em Deus, creio em Deus, sigo a mas Deus, não está ligado à sou igreja. salvo, mas não vou para a igreja. Sabe o que eu penso, André? Eu penso o seguinte, que se a igreja for essencial à minha fé, eu acho que ela é um produto da fé. Eu tenho fé em Deus, creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu tenho necessidade de comunhão porque eu faço parte do corpo de Cristo. E aí entra a igreja, que é um organismo vivo do qual eu participo. Agora, eu não estou falando de templo, nem de número de pessoas e nem de modelo de reunião de igreja formal. Porque se fosse assim, a igreja perseguida, que vive nos porões, que se reúne dentro das suas próprias casas e às vezes só no entorno da sua própria família, para não serem descobertos e de alguma forma dizimados pela sua fé, eles não seriam salvos e não seriam cristãos e não seriam religiosos como nós somos. Então, não depende da instituição. Igreja é organismo, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, o Senhor está entre eles e isso é igreja, Correto. Isso é religião. Deixa para um rápido break, depois nós voltamos falando um pouco sobre essa questão do modo de adoração formal que nós temos hoje em um culto, onde canta, onde se ora, onde ouve uma palavra da oferta. Qual é a necessidade de termos isso para termos um relacionamento com Deus e alcançarmos a salvação, já que, enfim, não podemos alcançar, mas ela que nos alcançou. Mas vamos falar um pouco sobre isso no segundo bloco. Fique conosco, a gente volta já já. Estamos de volta ao segundo bloco da Antenados na Geral. Estamos falando sobre fé e religião. E às vezes a gente mistura, né? Não entende bem um ou outro, se precisa de um para outro. A minha pergunta para esse segundo bloco, para tentarmos esclarecer, é o seguinte. A gente já diferenciou e falou, olha, fé e comunhão com Deus não necessariamente tem que ter uma igreja formal, institucional envolvida, mas com o tempo se criou igrejas e locais de adoração onde as pessoas comungam da mesma liturgia, dos mesmos pensamentos teológicos, da mesma fé, do qual chamamos de religião. Então, se você vai numa igreja, você é, de alguma forma, um religioso, não um religioso desses que, enfim, né, xiitas, como nós estamos falando aqui, que leva para um lado ou para o outro, mas você praticando usos e costumes e dogmas e entendendo de uma teologia, comungando de uma fé, você está praticando uma religião e é um religioso. E a minha pergunta é o seguinte, qual é a importância dessa estrutura formal, da adoração formal, em comunhão com pessoas, de igrejas físicas e denominações religiosas na manutenção da fé da pessoa? Porque nós falamos aqui que, claro, não podemos extinguir que a pessoa na sua casa quer alcançar a Deus, enfim, e praticar sua fé. Ela pode fazer isso porque a igreja é perseguida, muitas vezes faz isso até para fugir de serem executados por prática da sua fé. Mas a minha pergunta é muito mais fácil e melhor e mais proveitoso, às vezes, você ir numa igreja, porque de fato, e aí eu vou falar com português claro, quando você abre a Bíblia, para algumas pessoas é muito difícil ela entender aquilo, e você vai na igreja, alguém já entende, o anjo, o pastor da igreja, e esclarece isso mastigado de forma mais fácil para você. Às vezes você está passando uma dificuldade, uma pessoa na igreja vai lá e testemunha, e você fala, poxa, estava ruim, agora estou me sentindo bem, porque aquela pessoa está pior. De algum jeito, isso é bom. Não, mas a gente brinca, mas isso é bom. Eu falo que às vezes testemunho é aquele ditado, né? Pimenta no olho dos outros é refresco. É mais ou menos isso, porque você está sentindo mal, está questionando a Deus. Quando alguém vai e fala uma situação pior e ainda ama a Deus, você fala, Deus, desculpa, aquele cara está pior e ainda está falando bem de ti, desculpa, eu estou em pecado, e enfim, pede perdão. Mas qual a importância da religião, da estrutura religiosa na manutenção da fé e do relacionamento dessa pessoa com Deus? Importantíssimo, no meu ponto de vista, porque nós vamos ver ao decorrer da Bíblia toda a estrutura, né, eclesiástica ali. Inclusive Paulo, ele vai nas cartas, né, pastorais, ele vai ensinar, vai dizer como deve ser tratada a igreja, a organização da igreja, vai ser instituídos os obreiros ali, e cada um, né, no seu devido lugar. E você percebe que a questão até no último bloco, né, não pude falar porque foi um assunto bem longo, mas você vai ver que a questão da religação, da religião, não a gente estava falando que são muitos deuses, muitas religiões, muitas formas, né, de pensar, de atuar,
de executar a religião de cada um, mas a Bíblia, né, nós confiamos, acreditamos nela, vivemos ela, e ela nos mostra a verdadeira forma de se religar a Deus através de Jesus Cristo. Então, cabe dentro desse sentido agora, desse momento, você afirmar que, como você até afirmou agora há pouco, que o pastor ele recebe de Deus, ele é o anjo da igreja, a Bíblia vai falar sobre isso, é uma pessoa que foi levantada por Deus, que é capacitada por Deus, que foi chamada por Deus de uma forma específica para ensinar. A Bíblia vai falar que uns foram dados para mestres, outros para doutores. Então, nós entendemos que muitas das vezes, se nós ficarmos nessa de eu vou cultuar da minha casa, vou cultuar de um grupo ou de algum lugar, há um grande perigo, há um grande risco, no meu ponto de vista, porque talvez não seja ali aquele momento, você não seja a pessoa indicada para aquilo, você ainda não tenha esse conhecimento e talvez você não esteja se religando a Deus. E eu acho que é bem complicado isso. Deixa eu só, talvez, alguma situação. Eu lembro de um caso pessoal. Eu fui pastor no interior do Amazonas em 86, uma cidade chamada Silves, é uma ilha, a 200 quilômetros de Manaus. E ao chegar naquele local, em 86, eu recebi uma solicitação de uma pessoa que morava numa ilhazinha, um garapé, a gente chama lá, com 1h30 no motorzinho que a gente tinha, em que ele queria a visita de um pastor. E o pastor anterior não teria tido tempo de ir lá, porque era complicado para chegar, 1h30, tal. E eu fui até uma noite, saí umas 5 horas da tarde da cidade, eu e minha esposa, 21 anos, nós tínhamos 22 anos, e fomos até esse local. Chegamos lá, 6 horas da tarde, e conheci a pessoa. Então, o interessante, ele já havia aceitado a Jesus sozinho, ele e a esposa, escutando a Transmundial, mas ele ouviu ele havia uma pregação onde o pregador dizia que Jesus vai vir como um relâmpago que mostra no Centro Oriente, e aí quando ele via o relâmpago, dava medo nele, porque à noite na selva amazônica o que mais você vê são relâmpagos, luzes. Ele ficava preocupado, porque apesar daquele momento ele ter entregue a vida para Jesus preocupado com aquilo lá, mas ele precisava que alguém fosse lá com ele para ele poder receber oração, para ter comunhão com as pessoas, a necessidade que ele tinha como ser humano, e ele morava num lugar, era um povoado com 40, 50 pessoas. Então há um momento na vida do homem que ele precisa desse contato com o outro, desse momento de contágio como testemunho, como ajuda para que ele possa se fortificar. E ao mesmo tempo, a gente sabe que às vezes, aí eu vou contrapor um pouco o que eu estou dizendo, nesse sentido, né? Por quê? Porque quando se trata de evangelizar, a gente às vezes se preocupa como pastor de igreja e quer ver o povo na igreja. E esquece da alma da pessoa. E às vezes a pessoa encontra Jesus, não é indo à igreja. Ela pode encontrar Jesus na casa dela, via internet, ouvindo uma mensagem, em conhecer Jesus. E nós temos um projeto, eu tenho um projeto assim, mais ou menos isso, desse tipo de trabalho, né? Que a igreja, o povo às vezes precisa nem vir para a igreja. Porque às vezes você convida alguém para ir para a igreja, o seu vizinho, ele não quer ir para a igreja, porque ele já ouviu falar mal da religião. Mas se você convidar o camarada para ele na casa dele, sentar na sala dele, e no computador dele, ele receber uma mensagem, a transmissão de um programa, a televisão lá, ele pode aceitar Jesus ali. E daqui a pouquinho ele vai com 2, 3, 4 semanas, ele vai à igreja. E especificamente ele não precisou a igreja, ele precisou que alguém se colocasse à disposição para chegar aonde ele está. Tem situações que a pessoa precisa da igreja, como falei, mas tem situações que você consegue ganhar aquela pessoa onde ela está, do jeito que ela está, como ela está, aonde ela mora, no conforto dela. Isso não é muito bom para pastor pregar isso, porque o pastor quer ver o pessoal dentro da igreja, né? Quer ver número e tal. Mas nós temos pensado muito isso na igreja da cidade, sabe? Chegar aonde a pessoa está, do jeito que ela está e conquistá-la. Quer dizer, conquistá-la no espaço, no tempo dela, né? Agora, uma estrutura, né, que, se podemos dizer religiosa, que o próprio Jesus instituiu. Ele disse sobre batizar, né, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participar da Santa Ceia, né? Então, existem algumas situações, né, que nós sabemos assim que o próprio Jesus instituiu diáconos, né, instituiu ali presbíteros, instituiu cargos, né, para que pessoas estivessem a serviço do reino, para dar assistência, né? Tem gente até que diz assim, eu discordo que exista pastor, só que foi Jesus que mandou, e foi ele que disse, ele criou inclusive essa estrutura de dizer, aqueles que pregam o evangelho, viva do evangelho. Claro que isso pode haver casos e casos, mas tem gente que é contra aquilo até que a Bíblia diz,
né? Eu sou contra, eu acho que não pode ser desse jeito. Então, assim, eu creio que quando essa estrutura funciona bem, tá? Claro que a estrutura que Jesus criou foi principalmente instituída em pessoas. Tá? Quando se fala em estrutura, hoje a gente pensa logo na estrutura... Instituição, não institucional, né? A gente pensa logo em templo. Isso. Mas o que Jesus queria ver funcionando bem era realmente os sacerdotes, e que ele até viu sacerdotes fora do foco, como a gente vê também lá no Antigo Testamento, Eli fora do foco. E Jesus mesmo conta uma parábola... ali onde ele cita o sacerdote, o levita, quer dizer, eram pessoas dessa estrutura religiosa que passam por uma pessoa que estava ali machucada, ferida, e eles, eu tenho, vamos dizer, a minha religião, eu não posso... Eles estavam, estou aqui parafraseando, eles estavam tão preocupados com a religião que eles deixaram aquela pessoa ferida. Aí o samaritano, que era mal visto, foi ali e socorreu aquela pessoa. Então, toda vez que dentro de uma estrutura religiosa nós perdermos a visão do ser humano, do indivíduo, né, salvar aquele que se perdeu, o próprio Deus vai cobrar da gente, como sempre foi assim. Agora... Deixa eu dizer uma situação, porque às vezes a igreja, por passar do tempo, a burocracia da liderança da instituição criou as doutrinas, os costumes, os preceitos, e terminou botando a lei, mudou só a palavra lei para como é que se diz? Doutrina, cultura, né? Porque, por exemplo, aí você falou um pouquinho, a pessoa pode se congregar sem precisar estar num templo. Então, por exemplo, algum momento a gente vê na Bíblia que a ceia, só o pastor que pode dar a ceia, a pessoa servir a ceia. Alguma vez a gente vê na Bíblia que a ceia só pode ser servida dentro do templo, ou ela pode ser tomada lá na casa da pessoa, com família, num grupo, de casa em casa. Né, que vão sendo criados. Exatamente, né? Sistemas que foram colocados e que a gente pode... Não, vamos lá, Santa que não Ceia é religião. era banquete, tinha comida para tudo que era lado, hoje já põe isso aqui. Só que, enfim, tem igreja de 5 mil pessoas, para dar um banquete para todo mundo tem que ser, tem que ser um catering gigante. Deixa eu só ir para a ligação antes da gente voltar aqui do Diácono Max, de Paciência no Rio. Tudo bem, querido? Como é que vai? Alô? Alô? Tudo bem, meu querido? André Câmara? Isso, pode fazer essa pergunta. Aqui quem está falando é o Diácono Márcio. Maravilha. Estou aqui de frente à televisão assistindo e está falando sobre fé e religiosidade. Isso. Eu acredito que não tem como a pessoa ter fé, como eu costumo dizer. Como é que a pessoa pode ficar forte sem ir na academia, sem malhar, sem exercitar? E nós precisamos ir à igreja para exercitar a nossa fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A gente vai ouvir a palavra de Deus em casa. Tá certo, querido, obrigado pela sua participação. Eu acho que ele fez uma colocação que é fantástica. E vamos lá, essa é a imagem que as pessoas entendem em tempo. Olha o que ele falou. Ninguém fica forte sem ir na academia. Portanto, se você quer ficar forte na fé, você tem que ir na academia da fé. E minha pergunta é, a academia da fé é a igreja, ou é a palavra de Deus onde você estiver? Pode ser o templo, né? E essa é a colocação. Ele falou, então, tem que ir na academia da fé. O entendimento das pessoas é que a academia da fé é o templo, a estrutura. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos falar um pouco. Está estourando aqui já o tempo, a gente volta para isso. Porque aí vai entrar agora e depois também. A gente está falando muito sobre religiosidade e religião. Depois eu quero também falar um pouco sobre fé. Beleza, eu tenho fé. Fé em quem? Fé para quê? Qual é o fundamento dessa fé e para onde vai essa fé? Muitas pessoas têm outros deuses e outras religiões, têm fé e recebem bênçãos, mas enfim, vamos malhar um pouquinho, depois a gente vai para a fé, tá bom? Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre fé e religião. Ou como falou o meu irmão, o Diácono Max, André, você quer ficar forte, tem que ir na academia, queridão. A igreja é a academia da fé das pessoas. Concordam ou discordam? Então, eu penso que a academia é um lugar onde você é incentivado a malhar, mas você pode malhar fora dela. Tudo bem, lá você tem um incentivo melhor. O fato é que... Que boa analogia para a igreja, né? Às vezes, André,
a visão é essa, de que se eu não for à igreja, eu não recebo aquilo que Deus tem para mim. Por que não? Eu tenho a Bíblia, eu não posso terceirizar a minha intimidade, ligação com Deus, o fato de Deus falar comigo só através de uma outra pessoa. Então eu estou sendo, de alguma forma, alguém preguiçoso, e não alguém que malha com muito boa vontade. Eu acho que a comparação aí é um tiro no pé, porque se eu não ouço a voz de Deus no meu tempo devocional, na minha leitura bíblica pessoal, na minha casa, no dia a dia, e só vou à igreja, guardo a minha Bíblia, deixo ela empoeirada, e só na igreja eu abro para ouvir o que o pastor está falando, eu estou terceirizando a minha intimidade com Deus, a minha ligação com Deus. Eu acho que nesse ponto a gente tem que repensar. A igreja é importante, sim, na comunhão. Não dá para você participar da Santa Ceia pela TV, por exemplo, tem a igreja do rádio, né? Mas no rádio não tem como você partir o pão e distribuir para quem está ouvindo o rádio à distância. Então a igreja é importante para promover comunhão e tal, mas a instrução, né? a sua vida de identidade com o Senhor Jesus, ela é pessoal. Eu acho que isso é importante. Aqui no intervalo eu fiz um comentário e vou comentar abertamente, porque às vezes a pessoa diz, nós temos que ir para a igreja. Agora nós estamos com algumas igrejas, aí vamos generalizar, tá? Porque a gente diz assim, mas porque o líder, a igreja está aprendendo assim, mas espera aí, quem ensinou essas pessoas? Nós comentamos aqui, foi o líder. O que o povo hoje está falando ou fazendo é porque alguns líderes, para fechar, para ser, né? Nós temos igrejas que o povo quer malhar na igreja, mas quando chega lá na igreja, o culto começa às 7h30, aí canta a criança, canta adolescente, canta a senhora, canta os senhores, departamento de senhores, aí depois canta o coral, aí depois tem um cantor que tem que cantar dois ou três, depois tem que cantar mais 3 da harpa, ou seja, o que for. Aí o pastor gostou disso, porque o pastor não se preparou, porque tinha muita coisa para fazer, aí ele vai pegar o microfone 10:09, aí ele abre o versículo bíblico, porque Jesus salva, Jesus cura, eu estou vendo o anjo do Senhor aqui, e o povo, aquela coisa todinha, né? E ora, e a gente cai para ali, que ele viu um anjo que caiu ali, o anjo veio fazer o que era para o Espírito Santo fazer, o que era para ele fazer, ter estudado, aí o povo, e sai dali, a gente percebe, o camarada passar 6 meses naquela igreja, ele não cresce nada, ele não malhou. É só bomba. É só bomba, certo? É só bomba, porque ele foi para lá, o que ele fez? Aí veio um cantor, canta um, as pessoas vão cantar porque ela quer participar do canto, mas só para ensaiar, para encher a linguiça ali. Então tem essas coisas também da malhação, meu irmão, que a malhação às vezes não funciona. Obrigado, agora, é bomba, né? É bomba, é só bomba, depois seca. Agora, o congregar realmente é um conselho dado aos Hebreus, né, capítulo 10, né, não deixeis de congregar. Porque tem gente também que já vai para o outro lado. Não, então, hoje mesmo eu estava lendo na internet uma pessoa que é até um escritor famoso, ele diz assim, eu não congrego. Ele fala de Jesus o tempo inteiro. Todos os escritos dele é falando de Jesus, mas ele diz que não congrega. Então, assim, há também, né, um conselho na Bíblia, né, através do autor de aos Hebreus, né, não deixeis de congregar, quanto mais vezes que aquele dia se aproxima. Ou seja, quando nós nos unimos, né, para ali, aí um canta, um prega, é interessante como o Espírito Santo distribui os dons. Né? Um tem um dom, o outro tem ali um dom diferenciado, e Deus sempre abençoa essa unidade. Né? Então, não é a estrutura, as paredes em si, mas Deus instituiu, apesar de ter falhas, seres humanos estão compondo as igrejas, então há erros, mas olha, a igreja, o congregar, você estar junto, ainda é uma opção, e na verdade eu creio assim, é a regra que Jesus deixou, estarmos unidos ao corpo. Eu acho que você tem total razão, o problema não é o congregar, é como é feito essa liturgia que você está certinho. Eu volto a dizer, né? Eu acho que a Bíblia fala sobre isso, o erro não é do povo, o povo quer se congregar. O erro é de quem está liderando, como faz isso, né, para que as pessoas saiam de lá bem malhadas. E tem mais um detalhe, né? Na verdade, eu gosto do Salmo 122, quando diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem que ir para a igreja alegre e voltar de lá alegre. O problema é que tem gente que volta de lá mais triste do que entrou, né? Porque aí vai a igreja, como o pastor Braz acabou de falar, a igreja é feita de pessoas, e é onde há pessoas, há conflitos, há dificuldades, são pessoas lavadas e remidas do sangue de Jesus, mas são pessoas, são homens doentes, a igreja é hospital, né? E às vezes você vai à igreja e volta da igreja de uma forma que você não está feliz, então não é aquela a melhor ou a igreja que você deveria estar, porque lugar de adoração, de alegria, de presença de Deus, né? De liberdade do Espírito Santo, de palavra que é ministrada ao seu coração, é lugar para você voltar de lá feliz. Então, reconsidere
o que está acontecendo com você se você vai à igreja e volta de lá triste. Parabéns. A igreja é lugar para voltar feliz. Parabéns, você é pastor e está falando abertamente, porque é isso mesmo. E a gente estava falando também aqui de também. malhação. Meu Deus, quantas vezes eu já paguei mensalidade de academia e nunca malhei? E às vezes pode ser que nem igreja. Você vai muito na igreja, mas parece que você não participa, você não sai de lá malhado. Uma coisa também interessante, e aí, às vezes também, eu não coloco também só a culpa em líderes, que às vezes também tem oba-oba, mas de alguma forma, num cântico, numa palavra, numa leitura bíblica, se você vai numa academia e você tiver um personal, é um pouco diferente. Existe o personal espiritual nosso chama-se Espírito Santo. Então, onde você estiver, se tira a Bíblia, quer ler, quer aprender, de alguma forma ele vai te ensinar. Embora falamos, eu também acho, você tem que primar em uma igreja onde é baseada na palavra, onde o maior tempo de culto... Quanto tempo de culto tem? Tem 3 horas? Então, o que é? 1h30 de palavra? 1h31, tem que ter pelo menos 51% daquilo tem que ser pregação da palavra, porque também se a gente fugir muito disso, aí a gente cai no oba-oba, fica só fazendo spinning e não faz musculação, já que a gente está falando em linguagem de academia, deixa eu colocar aqui meus verbetes. Mas tem um personal que é o Espírito Santo, ele também ajuda você quando estiver lá. Deixa eu trazer agora para o lado da fé. A gente está falando muito de religião, religiosidade. Algumas pessoas estão fazendo aqui umas perguntas até interessantes. Por exemplo, tem pessoas que falam, olha, eu não tenho, sei lá, eu gosto do cristianismo, do evangélico, mas assim, não sou religioso nem nada. Porém, eu vejo muito pessoas, por exemplo, eu vi um programa de televisão de um baorixá, falou que o Deus dos evangélicos é o mesmo Deus deles. Eles só adoram e creem, têm uma crença de modo diferente. Qual é o olhar de vocês evangélicos? E aqui ele coloca, vocês são bastante exclusivistas no modo de adoração, no modo de como encarar. Como é que vocês encaram uma colocação de outras religiões que falam assim, o mesmo Deus evangélico é o nosso, a gente só crê e adora ele de maneira diferente. E aqui um baborixá, a gente está falando um pouco de candomblé e por aí vai. Como é que vocês entendem essa questão? Tem um pouco até de ecumenismo nisso, né? É o mesmo Deus e todo mundo só adora de maneiras diferentes. Como é que vocês entendem? Eu acho pertinente essa informação, porque hoje é dia 21 de janeiro, né? Dia 21 de janeiro de 1949 foi determinado que seria o Dia Mundial da Religião. E o conceito central disso, né? A ideia central desse se executar nessa questão do se tornar o dia, é o ecumenismo. Ali eles criaram, né, esse dia, essa data, para que pudesse haver uma unificação das religiões. Então, assim, eu vejo que essa pessoa ela está equivocada no meu ponto de vista, porque a forma, no caso que você citou, a forma de adoração é diferente, mas o Deus, né, o ser superior é o mesmo. Mas nós vamos ver que algumas das práticas, né, eu não conheço muito a fundo, mas a gente tem algumas experiências, até por familiares, conhecidos, que são baseadas em alguns sacrifícios. Eu já ouvi dizer até mesmo sacrifícios humanos, de lacerações de corpos e tudo mais, como se fosse até mesmo o Opus Dei ali, autoflagelo e tudo mais. E nós vemos, olhando para a Bíblia Sagrada, que Deus ele não recebe esse tipo de oferta, esse tipo de sacrifício. Isso foi no Antigo Testamento com animais, nunca com pessoas. Nós temos exemplo ali de Abraão e Isaac. No momento ali, Abraão foi por fé e tudo mais, só que Isaac, Deus não pediu para que fosse ceifada a vida dele. Então você percebe que ali eles não têm essa prática. E eu não entendo que o nosso Deus... ele receba esse tipo de oferta, esse tipo de sacrifício, e ali seja adorado, e ali se manifeste, e ali, né, cure e faça determinadas coisas que eles acham que são coisas que podem estar ligadas à nossa religião, à nossa forma de pensar, à nossa forma de agir. E interessante que Jesus mesmo disse assim, por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Né? O profeta Samuel foi usado para falar com o rei Saul, disse para ele o seguinte, é melhor você obedecer do que você sacrificar. Quer dizer, a intenção até de Saul, eu vou sacrificar, o que eu vou fazer? Às vezes nós criamos, né, uma teologia, uma maneira de acreditar, que ao nosso ver pode estar agradando a Deus, mas o manual que Deus deixou, aonde ele está dizendo, olha, o que é que me agrada? Ele diz, por exemplo, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda. Mas qual é a embriaguez que você pode ter? Ele diz assim,
vocês podem se embriagar com o Espírito Santo. Aí como alguém pode dizer, eu sirvo o mesmo Deus, mas tudo aquilo que Jesus deixou escrito, né? Não se embriague, aí a pessoa vai, não, isso pode. De repente, com respeito a sexo fora do casamento, não, isso pode. Então, se você diz que serve ao mesmo Deus, você tem que... Como é que tu recebeu do Espírito, senão o Espírito Santo? Exatamente lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala com muita... Você sente que o apóstolo Paulo está com tanto cuidado para dizer que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí, de repente, você ouve há tantos espíritos atuando e, na verdade, não foi isso que Jesus ensinou. E no lado desse aí tem espírito para isso, espírito para aquilo, nome de Deus para um lugar, consulta pedras, joga umas pedrinhas que começa conchas e cartas. A Bíblia não ensina a respeito disso. A palavra de Jesus, não é? Eu queria fechar um pouquinho mais. Ao contrário, ela fala contra isso. De adivinhação, eu vou deixar de ser... espírito, vai além, abomina mesmo. Vou deixar de ser politicamente correto. Eu tenho muitos amigos que não são, como eu, cristãos, protestantes, reformados, evangélicos, né? A gente falou isso no começo do debate, e que eu respeito muito, considero muito, eles sabem disso, estão me vendo, talvez. Agora eu vou deixar de ser politicamente correto e vou dizer o seguinte, nem o Deus dos cristãos, de uma forma geral, é o mesmo Deus. Opa, que susto é esse, pastor? O que você está dizendo? Me assustou. Eu vou dizer por quê. Porque eu sou cristão e no censo, por exemplo, os católicos apostólicos romanos também são cristãos. Só que o meu Jesus não precisa da intercessão de Maria. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele é Senhor dos senhores. Ele é eterno. Ele nasceu no ventre de uma mulher para cumprir a proposta de Deus de mandar o seu Filho ao mundo para salvar todos os homens pecadores. Mas ele é eterno. Então, esse Jesus que eu creio é um Jesus autossuficiente. Eu não tenho que pedir à mãe para ela pedir para o filho, né? Eu vou direto ao filho e peço a ele, e ele intercede diante do Pai aquilo que eu preciso dele. Então, há diferenças sim. Nós temos diferenças da forma como cremos e no que cremos. E isso não faz com que a gente seja melhor ou pior do que ninguém. Somos diferentes. E como diferentes, precisamos assumir a postura de entender que a nossa religião, cremos em Jesus Cristo. Deus e homem, homem e Deus eterno. O pastor Luciano Serenado de Guaratiba, ele é sempre aqui com a gente também no Antenados na Geral, ele está na linha. Tudo bem, pastor? Pastor Luciano, André. Boa tarde, querido. Tudo bom? Está gostando do debate, pastor? Claro, sempre. Maravilha. Querido, é rápido. Que primeiro quero parabenizar a todos aí. Um abraço, pastor Antônio Carlos, pastor Braz, todos os pastores aí. Que Deus abençoe. Querido, minha opinião é a seguinte: é impossível, né, alguém sobreviver espiritualmente sem a presença, sem o comungar numa igreja. É claro que existem casos, na impossibilidade evidente da pessoa estar na igreja é uma coisa, agora a pessoa optar em não estar na igreja para aí dizer que cresce espiritualmente, isso é impossível, né? Só um dado oficial, no último censo foi constatado pela primeira vez, apareceu pela primeira vez o nome, né? Evangélicos não praticantes. Até então era de outra religião, que a gente ouvia muito falar sobre isso, e hoje existem evangélicos não praticantes, ou seja, eu sou evangélico e simplesmente não preciso de uma igreja. Nós precisamos sim de uma igreja. Grande abraço a todos, Deus abençoe. Obrigado, pastor. A gente vai falar um pouco sobre isso, então, no último bloco. A gente já está estourando esse terceiro bloco. Daqui a pouco vamos para o quarto. Vamos falar um pouco sobre também os desigrejados. E uma coisa que eu também deixo aqui como interessante para corroborar o que o pastor Luciano falou é o seguinte: eu concordo com o que ele falou no sentido de, eu acho que para exercitar a sua fé, você tem que se comungar na igreja, mas quando eu falo igreja, eu não estou falando de tempo físico. Eu falo, pode ser uma reunião mesmo, numa casa, mas que aconteça com regularidade. Porque para mim, se é uma vez ou outra, para saciar talvez, eu estou carente, faz tempo que eu não fui, então vou fazer uma reuniãozinha aqui. Não, eu acho que deve existir uma disciplina. A gente fala de vida cristã e a gente fala de malhação. Então, vida cristã requer disciplina. Na vida você tem que acordar, você tem que dormir, você tem que tomar banho, você tem que se alimentar. E você não se alimenta uma vez por semana, se alimenta todos os dias. Então, se existir algum tipo de disciplina, de busca em comunhão com as pessoas, aí tá ok, porque a gente tem aquelas exceções, como falamos, igreja perseguida e tudo mais. Se a gente também falar que tem que ser sempre igreja, as pessoas estão em cavernas ou em casas, a gente meio que tá botando eles de fora e não é o caso. Vamos para o rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. Nesse último bloco a gente vai falar um pouco sobre desigrejados, que foi também a pergunta que deixou o pastor Luciano Serenado lá, que ele viu no último censo. De fato, nunca a gente tinha visto
evangélicos não praticantes. Isso são as pessoas que se dizem evangélicos, mas não vão na igreja, o que nós também chamamos internamente de desigrejados. Eu quero tentar a gente abordar, quem sabe pensar como foi que se criou essa nova religião, essa nova classe de crentes não praticantes. E junto a isso depois, se vocês puderem deixar uma opinião, e essa é uma pergunta muito interessante. A gente está falando sobre maneiras de adorar a Deus e de se religar a Ele, como talvez nós evangélicos protestantes não entendemos que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus talvez do espiritismo ou de outras religiões, simplesmente pela maneira como eles buscam esse Deus e adoram e cultuam a Ele. Mas uma pergunta interessante de uma pessoa na internet que falou: André, eu já fui em várias igrejas evangélicas, não sou evangélico, visito, estou buscando, e eu vi que existem dentro da denominação ou do mundo evangélico várias denominações que adoram, que cultuam, que falam a Deus de maneiras totalmente diferentes também. Poderíamos considerar denominações diferentes, religiões diferentes? Forte também isso aí no dia de hoje. Não é tão fácil a gente pensar assim, mas vamos para a primeira. Como é que vocês entendem a criação dessa nova classe de crentes desigrejados ou evangélicos não praticantes? Como é que vocês acham que isso se formou? André, eu tive uma experiência na semana passada. Nós fomos com um grupo da igreja levar sopa para alguns moradores de rua em Campo Grande, em lugares estratégicos. A igreja faz isso há muito tempo e eu cheguei agora e me agreguei a esse trabalho da igreja de ação social. E aí nós deparamos com pessoas de todo tipo lá. E uma senhora estava deitada na porta da Caixa Econômica em Campo Grande e eu a levantei, a acordei e ajudei a sentar e ofereci a ela um copo de sopa. Depois que eu orei por ela, ela perguntou: pastor, eu posso orar por você? E eu me assustei, porque, afinal de contas, era uma moradora de rua, né? Uma mulher que eu e você consideramos como um mendigo, estava ali pedindo as coisas. E aí eu falei: pode orar. Ela disse: olha, eu sou crente. E ela estava lá, mendigando, na porta da Caixa Econômica. Ela disse: eu sou crente, eu estou aqui porque eu pequei, a minha igreja me excluiu, eu não pude mais ir à minha igreja, eu era uma missionária lá. Eu adquiri AIDS com esse meu pecado. A minha família não me quer mais e eu estou morando aqui por causa dessa circunstância. Ela está grávida, essa senhora. E eu tentei, de alguma forma, fazer mais do que dar um copo de sopa e ela orou por mim. Ela orou por mim como uma crente. Ela não orou por mim. Olha, gente, a gente lida com todo tipo de gente na rua. E há pessoas que só de você chegar perto, você tem do Espírito Santo, assim, nitidamente, a sensação e a certeza de que há uma opressão, há uma possessão demoníaca naquelas pessoas, e isso é a grande maioria delas. Mas no caso dessa senhora não havia, eu tenho certeza, tenho convicção do que eu estou falando. Ela está vendo uma vida como a do filho pródigo, que se afastou do pai, mas o pai está esperando. E com os braços abertos. Aí ela é uma desigrejada, né? Então, como é que eu entendo isso? Há pessoas que estão dentro da igreja e não oram como aquela irmã orou por mim e ela estava sentada ali. Depois eu perguntei o telefone de alguém da família, da igreja, que é lá em Niterói, para tentar fazer contato e ajudá-la a retornar. E a gente vai todas as terças-feiras lá e eu estou tentando e buscando fazer mais do que dar um copo de sopa para aquela senhora. Mas são os desigrejados. Assim como aquela mulher está na rua e não está numa igreja, e eu creio, com certeza, quem é filho não deixa de ser filho nunca, há outros nessa mesma situação. Eles precisam voltar. A comunhão é essencial. A comunhão é necessária na vida cristã. Agora, como vão voltar? E por que não estão dentro da igreja? O que nós temos feito para fazer com que essas pessoas retornem à comunhão dentro das nossas igrejas? São pessoas decepcionadas, pessoas que precisam de ajuda, de um apoio e de que a gente busque elas lá. O que dói, pastor, o que dói é ver ela dizer que ela foi excluída da igreja, né? É uma igreja, eu não sei quem é o pastor dela, você vai ouvir a gente aqui, é no Rio de Janeiro, mas você vê como é uma das situações essa. As igrejas incharam tanto, cresceram tanto, com inchaço institucional, certo? E as pessoas começaram a sair pela culatra, começaram a sair pela cozinha. Por quê? Porque a igreja vai inchando e aí elas começam a ser exclusivistas. Essa pessoa pecou, ela não presta mais. Quer dizer, o líder, a igreja é maior do que Jesus. Porque Jesus, quando vê a pecadora, vai e não peque mais e vai cuidar dela. As igrejas não, exclui
Você pecou, escute, tu não pode mais cantar, tu não pode fazer mais isso, tu tem que ficar sentado no banco, tu não pode fazer, não pode fazer. Quer dizer, o que é para a igreja? Nessa hora que a pessoa pecou, da pessoa abraçar, a igreja vai e discrimina essas pessoas, o pastor, a liderança, o povo, porque ela tem AIDS, porque ela cometeu o pecado de adultério, que faça, que pegue, mas que a igreja, aí que está o papel da igreja, é abraçar essa pessoa, e por isso nós estamos vendo hoje, as igrejas incharam tanto, muitas igrejas grandes, começaram a surgir algumas, e outras que, aquele caso que você citou, as igrejas cresceram, as pessoas não começaram a gostar como estava acontecendo ali, a maneira como o pastor ali estava fazendo a igreja, às vezes o financeiro, qualquer outra coisa, e saiu das igrejas, começaram a ficar fora das igrejas procurando alguma igreja para poder, e criou-se esse grupo grande de pessoas desigrejadas. Agora não tem um grupo de pessoas que também estão se autodesigrejando? Ele mesmo, entendeu? Esse aí é um caso. Mas existe também pessoas que não querem ter uma liderança. Não querem ter um pastor, porque para eles, né, às vezes são pessoas até que, muitas delas cresceram profissionalmente, e parece que para ela, às vezes a formação dela, ela tem um doutorado, ela tem uma condição financeira, e ela começa a se achar autossuficiente. Ela não tem aquele prazer de dizer, eu sou ovelha, né, do pastor André, para ela isso, e ela começa também a fazer coisas que não convém, e aí ela começa a se afastar. Aí você pergunta a ela, ela diz que é evangélica, mas ela não quer ter um líder. Agora, Jesus instituiu essa questão de pastor. A Bíblia chega a dizer, obedecei os vossos pastores. Né? Então, isso foi Jesus que colocou. Não adianta a pessoa querer, não, eu sou autônomo. Né? Eu penso que Deus... Você vê que são uma série de questões. Né? Os desigrejados são pessoas que tiveram algum tipo de trauma, seja com o próprio líder ou com até um irmão na igreja que tenha... a gente sabe que existe pessoas que têm uns privilégios aqui, outras, né? Aquela ali é uma família muito tradicional na igreja, e aí você, de repente, às vezes, tem algum tipo de conflito, que, como a gente falou agora há pouco, né? A igreja é formada de pessoas, e pessoas pensam diferente. Então, assim, são pessoas que, como essa pessoa, né, que o senhor teve esse contato, né, ela teve um trauma, ela sofreu, não teve um cuidado especial com ela, né, como aqui até o pastor falou agora a respeito de a pessoa peca e ela já é colocada para fora e tudo mais, que já tem mudado um pouco isso, mas ainda existe muito isso, é a falta desse discipulador, desse cuidador, desse apacentador. E você vê que as pessoas, por trauma, elas estão saindo da igreja. Tem a questão que o senhor também colocou agora, como eu acho muito pertinente. Pessoas que se elevam, elas acham que não tem mais condições, para o meu grau de instrução, como é que ele quer me ensinar? Ele fala, ele não concorda o plural, ele come o R, e como é que ele pode me ensinar? Que condição ele tem de me ensinar? E ela não leva em consideração que aquele tipo de ensino é um ensino espiritual, um ensino bíblico, né? Talvez possa ter algum erro de português, um erro de ortografia, mas a essência da mensagem é uma coisa santa, uma coisa que vai fazer você progredir, prosperar na tua vida, que é o principal, que é ir para o céu. Então, eu vejo que são traumas. Né? Tem que ver também que esse senso, porque dizer o seguinte, eu sou católico, e às vezes a pessoa nem vai à igreja, mas se dizia que não é praticante. É cultural. É cultural. Às vezes o camarada antigamente fala que é evangélico porque... minha mãe é crente, sou crente também, mas aí já disse que é evangelho, às vezes nem é. Né? Foi na igreja aí, mas não é praticante. É Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Às vezes nem vai também. Pastor, chegamos ao final do Antenados de hoje. Foi interessante a gente conversar, debater um pouco sobre fé e religião, como nós entendemos tudo isso, em tempos, de fato, que nós se bate muito na questão de religião ou religiosidade e se exalta a fé. E foi bom a gente tentar esclarecer alguns pontos para as pessoas em casa entenderem e aí ter uma vida mais esclarecida, tá bom? Querido, continue indo para a igreja. É bom congregar, é bom ter um pastor sobre você, é bom ter pessoas da qual você pode se fortalecer, porque se você está sozinho quando você cai, não tem uma mão amiga para te levantar, tá bom? Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados na Geral. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo. Tchau, tchau.